porque Ele é bom. Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Nesse momento, vamos orar, vamos pedir a direção do nosso Pai amado e creio que Deus tem grandes coisas a falar ao nosso coração nessa noite. Amém? Vamos orar? Vou pedir ao pastor Hélio que inicie essa reunião, fazendo assim essa oração. Amém. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse momento tão especial, tão importante, em que nós estamos, Senhor Deus, lançando um projeto muito importante, um projeto com base em oração, com foco na responsabilidade que o Senhor nos dá como pais, e aqui mães em especial, de criar os nossos filhos para o Senhor em primeiro lugar. Aleluia, Jesus. Senhor, nós te louvamos porque é diante das circunstâncias mais adversas que o Senhor nos remete a novas perspectivas. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Essa experiência, Senhor Deus, de estarmos aqui compartilhando sobre esse projeto, sobre esse ministério, chamado Ministério Susana Wesley. Seus alvos, seus objetivos, aquilo pelo qual, Senhor Deus, estamos sendo pioneiros e que outras gerações virão e poderão, Senhor Deus, usufruir desse ministério segundo os seus propósitos, sabendo que ele só funciona quando mulheres, mães se envolvem e assim o fazem acontecer e gerando em benefício dos seus filhos a oração, intercessão para salvação, transformação de vida. O objetivo maior de ter os nossos filhos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor e único e suficiente Salvador. Abençoa, Senhor Deus, cada líder aqui, cada irmã, cada irmão que se associa, Senhor Deus, a esse ministério, tomando posse dele, Senhor Deus, como ferramenta para oração, para intercessão dos filhos, que o Senhor nos dá como bênção e herança. Assim nós cremos e pedimos que tu, Senhor Deus, abençoes todas as líderes das igrejas locais, todas aquelas, Senhor Deus, que têm no coração a chama da oração pelos filhos. E assim, Senhor Deus, possa esse ministério ser bênção para essa geração pelo qual é alvo das nossas orações, da oração dessas mães, e que se tornem futuramente também, Senhor Deus, utilizadores dessa ferramenta para orar, clamar por gerações e gerações. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Te oramos, te agradecemos por cada vida aqui, cada uma dessas mães, essas mulheres que aqui estão, para a honra e glória do teu santo nome. Nós te oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como disse o nosso pastor, né, é um momento histórico e é algo que vai ficar por gerações. Cremos dessa maneira. Então, nós estamos literalmente escrevendo um pouquinho dessa história, né, nesta geração, através desse ministério Susana Wesley, um ministério tão bonito. Eu não sei quantas pessoas já estão cientes do ministério, quantas já estiveram na reunião com a pastora Silvia, com o pastor Manuel Lima, mas nós tivemos uma reunião muito abençoada nesse dia e decidimos fazer também a nossa no nosso distrito, com uma palavra com o nosso reverendo, com a bênção dele, orando por nós, né? Porque uma das coisas que eu vejo como suma importância é exatamente estar debaixo de autoridade, em obediência, em respeito, e tudo que estivermos fazendo sempre dentro desta linha, porque não adianta se não for assim, né? Precisamos realmente seguir aquilo que a palavra de Deus nos diz.
Eu quero só deixar um texto, que é um texto muito conhecido, de Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a achará? Ela vale muito mais do que joias preciosas. Quando nós lemos esse texto e pensamos em Susan Wesley, nós vimos que esta mulher era verdadeiramente uma mulher virtuosa. Uma mulher que soube em meio às lutas, porque quando você vai ler sobre ela, é simplesmente apaixonante, sobre em meio às lutas, criar os seus filhos, mas ela tinha em mente e ela sabia uma coisa, que ela dependia do Senhor. Então, mulher, você que deseja verdadeiramente ser essa mulher, uma mulher surpreendente, não adianta buscar recursos humanos, não adianta nada disso. Tudo isso é até importante você ler, você estudar, você buscar, mas o mais importante era exatamente o que Susana fazia, buscar ao Senhor, buscar a sabedoria direta vindo dele e saber que é ele quem opera, é ele quem nos capacita, é ele quem faz. Então, o desejo da pastora Silvia, que eu creio que é o desejo do coração de Deus, é estarmos reproduzindo Susana Wesley, não que eu venha a ser uma Susana e nem você venha a ser exatamente uma Susana, mas que nós venhamos ser a mulher que Deus planejou que nós sejamos. E que mulher é essa? Aquela mulher que busca o Senhor, aquela mulher que tem intimidade, aquela mulher que deseja ser uma mulher segundo o coração de Deus. E essa mulher, ela vai impactar a sua casa, ela vai impactar a sua igreja, ela vai impactar tantas coisas, né? Sejamos verdadeiramente mulheres virtuosas. Eu quero bem rapidamente pedir à pastora Marcela que esteja colocando aí para vermos só um pouquinho do slide sobre Susana. Eu sei que algumas conhecem e outras não. E eu quero colocar essa introdução, por favor, pastora Marcela. Coloque na tela. Pastora Marcela, tem como você ler aí? Porque como eu estou no celular, vai ficar bem pequenininho para mim. Eu só quero que você leia aí o sumário. Eu me programei para fazer isso pelo computador e deu problema, então não terei como ler. No sumário diz que tem a introdução. Ponto 1. O que é o Ministério Susana Wesley, o MSW? Como nasceu o Ministério? Visão, missão e objetivo do Ministério. Ponto 2. A estrutura do MSW, Ministério Susana Wesley. Função e atribuições da coordenadora distrital. O papel estratégico da coordenadora da igreja local MSW. O organograma do Ministério Susana Wesley no Brasil. Ponto 3. Reunião das mães que oram. Sugestões para as líderes locais. Importante para a reunião inicial. Ponto 4. Sugestão de como levantar fundos para a necessidade do MSW. Ponto 5. Estratégia e anexo 1. Esse é o sumário, pastora. A pastora Márcia saiu? Eu acho que a pastora Márcia Estou aqui. Ah, tá. O sumário foi esse. Estou aqui. Deu um problema de som. Por favor. Introdução? O que é o Ministério Susana Wesley? O Ministério... Somente essa parte. O ponto 1. O que é o Ministério Susana Wesley? É um ministério de oração que nasceu da necessidade de termos grupos de mulheres intercedendo por seus filhos.
sejam filhos biológicos, adotivos ou crianças, adolescentes e jovens da igreja local e de todos os lugares que necessitem conhecer Jesus Cristo e terem pela graça e por meio da fé as suas vidas transformadas. Elegeu-se Susana Wesley como uma referência de mãe que educa e ora pelos seus filhos, para formalizar um ministério de mulheres que oram regularmente no propósito de ver seus filhos salvos em Cristo Jesus, sendo educados e ministrados pela palavra de Deus, a fim de se tornarem adultos fiéis a Deus, homens e mulheres com um caráter cristão, santificados em Cristo Jesus, cheios do Espírito Santo. Susana Wesley é conhecida como a mãe do metodismo. Seus filhos, John Wesley e Charles Wesley, tiveram grande importância histórica na sua geração para o movimento de santidade, que faz parte das bases teológicas da Igreja do Nazareno. Susana Wesley foi uma mãe zelosa e uma cristã ativa. O Ministério Susana Wesley, MSW, tem como ação intencional fortalecer o ministério de oração e intercessão com o propósito de motivar mulheres a orar por seus filhos, por jovens, adolescentes e crianças da igreja e por todos os pedidos de oração pelos filhos, trazido até o grupo para interceder. Além disso, reafirma as práticas de oração e educação bíblica em família, nas igrejas locais e em movimentos evangelísticos, como em área de convivência, parques e universidades. Amém, amém. Pode ir, tá bom? Tudo sobre esse você vai encontrar no MAN, tudo que você precisa saber, você vai encontrar lá. Nós lemos apenas um pedacinho, só para que vocês estivessem vendo, mas lá você encontra tudo. E o propósito de Susana, desse Ministério Susana Wesley, é de literalmente criarmos filhos à semelhança de Cristo, que isso é assim o mais importante. Não só na oração, mas também na leitura da palavra, no tempo com os filhos. Você botou um pimentão inteiro, não foi? No tempo com os filhos, em todas essas coisas que são fundamentais para o crescimento espiritual. E não adianta querer dizer que o seu filho deve orar, dizer que o seu filho deve ler a Bíblia, se nós não estivermos fazendo isso, né? Ou seja, os nossos filhos precisam de ver o exemplo em nós. E na vida de Susana Wesley era exatamente assim. Era uma mulher que tinha tempo para buscar o Senhor. Amém? Então, nesse momento, eu quero passar a palavra para o nosso reverendo Hélio, para que ele esteja trazendo a palavra. Depois nós vamos ouvir o louvor e, em seguida, vamos também ter uma oração do pastor. Tá bom, pastor Hélio? O tempo é seu. Amém? Boa noite, irmãs. A paz do Senhor para todas. Paz, eu vou pedir só que desativem o microfone. Deixem só o dedo. Ok. Boa noite para todas. E é muito bom estar aqui com vocês. Tudo tem som. Nesse momento muito importante e especial e também histórico para o nosso distrito, que é o pontapé inicial do lançamento do Ministério Susana Wesley. Quero dizer que esse ministério surgiu a partir de uma adversidade, né? No momento em que se reunia o grupo do MAN, tanto nacional, junto com as lideranças distritais e, assim, consequentemente, né, as locais, e houve uma... Fala aí, tá sem som. Houve nessa programação o uso do conceito, né, das Déboras. E ainda já para o movimento ser realizado, para o evento ser realizado, alguém, né,
que se dizia responsável pelo Ministério Déboras, requereu que o evento não fosse realizado, alegando que nós estávamos, ou que as irmãs estavam transgredindo, né, a um direito, achando que nós estávamos nos beneficiando do ministério de outra forma, e não da ideia em si, e esse era o objetivo nosso, foi um mover envolvendo as mulheres no que diz respeito ao foco dos filhos como alvo, né, e alvo da oração. E a pessoa foi um pouco deselegante, a pastora Silvia se sentiu muito atingida por isso, e logo depois eu e a Paula nos reunimos aqui, fizemos uma chamada de vídeo com ela e com o pastor Rubens, e ali podemos dar uma palavra de ânimo, né? E porque havia essa necessidade pela forma com que ela se encontrava diante dessa situação, né? Faz-se algo com uma intenção e, de repente, a gente vê que há um dono, né, que requer, né, uma questão que não era propriamente uma invasão, né, dos limites, né, pelos quais, segundo a liderança lá de Déboras, estabeleceu. E aí nós demos esse apoio e até conversei com ela no dia, falando que nós poderíamos criar um ministério nosso, nazareno, com os mesmos objetivos que o Déboras. E o alvo, os filhos, oração pelos filhos, né? E dentro do mesmo objetivo, dali nós conversamos bastante, ela daí disse que iria realmente procurar desenvolver isso, porque não tinha mais como, né, a gente usar dessa ideia. É interessante que as nossas igrejas sempre tiveram, né, um suposto ministério Déboras, né, dentro da visão que o ministério estabeleceu, né, de mães orando pelos filhos, e foi uma coisa muito deselegante. E surgiu daí, logo depois, eles conversaram com a gente, fizeram um contato, e ela passou a ideia, eu disse que apoiava, junto aos superintendentes, apoiava a atitude de criar um ministério nosso. E aí, uma inspiração muito interessante de Deus, tendo em vista todo o contexto doutrinário pelo qual nós, Igreja do Nazareno, seguimos, que é Armínio Wesleyano, encontramos uma referência que nos encaixou muito bem dentro desse ministério, que é Susana Wesley. E daí surgiu o Ministério Susana Wesley, e nós hoje a Igreja do Nazareno, temos um ministério de mulheres, de mães que oram pelos seus filhos, um ministério de oração, de intercessão pelos filhos e tudo mais que dentro desse propósito e desse alvo, né, pode ser feito. E ser feito com propriedade, né, com identidade nazarena. Então, Susana Wesley surgiu muito bem, né? Nós sabemos que no momento em que nós nos encontramos, nós precisamos, irmãos, de todo o apoio necessário, precisamos de todas as ferramentas necessárias para podermos criar os nossos filhos como pais. E essa ferramenta chamada Ministério Susana Wesley veio, e eu tenho certeza que ela vai se estender de geração em geração, e eu acredito que ela terá uma repercussão até global, como a nossa igreja é global, e dentro, por isso que eu digo que é um momento histórico para nós, do Distrito Grande Rio, né? É um dos
um dos distritos que tomou a iniciativa, né, de adotar esse ministério, apoiar e adotar esse ministério, né? Então, e passarmos também para outros distritos, outros superintendentes, e eu tenho certeza que esse ministério vai ter repercussão global, não tenho dúvida disso, e isso depende de nós como líderes. Mas deixa eu compartilhar um trecho da palavra de Deus, que está no Salmo 78, que fala da providência de Deus na história do povo. Como a influência de uma vida com Deus gera na história de um povo coisas que são perpétuas, né? E até hoje, né, nós usufruímos de experiências vividas desde da história dos judeus, da história do povo de Deus, e o nosso culto tem a sua origem na sinagoga judaica. Nós temos a nossa estrutura religiosa baseada no cristianismo, pelo qual, lá na sua origem, foi estabelecido por Jesus Cristo, e a nossa forma de conduzir, né, a nossa posição, né, cristã tem a sua origem também judaica. As leis do nosso país, elas ainda estão estabelecidas sob o princípio cristão-judaico e estão tentando descaracterizar isso, né? E com essa descaracterização está uma figura muito importante como alvo de destruição, que é a família. Por isso se torna muito importante esse ministério, porque a cada vez mais nós estamos vendo o quanto é difícil, a dificuldade que nós como pais, e aqui vocês como mães, dentro do conceito desse ministério, na educação dos filhos. Então, deixa eu compartilhar aqui o Salmo 78, a partir do versículo 1, diz o seguinte, é um salmo de Asaf, diz o seguinte: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as suas maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Irmãos, esse é um dos textos que faz menção da importância dos pais no que diz respeito à criação dos seus filhos. E aqui essa menção, ela usa dessa prerrogativa que é básica, filhos sendo educados, criados pelos seus pais. Quando nós falamos assim, parece uma coisa óbvia, né? Mas você sabe que na geração que nós vivemos, há muitos pais que terceirizam a educação por vários motivos. Mas aqui,
está falando de um tempo, de um momento específico onde os pais educam os filhos. É dentro do lar, é dentro da casa, é no ambiente da família que os filhos são educados. Temos ouvido que os filhos não são propriedade dos pais, são propriedade do Estado. É isso que querem implantar. Mas, na verdade, os filhos são propriedade dos pais. Isso dado por Deus. Porque é compromisso e responsabilidade nossa, como pais, criarmos os nossos filhos, em primeiro lugar, para o Senhor. Esse é o nosso objetivo maior. É claro que todos nós vamos fazer de tudo para oferecer para os nossos filhos o melhor. Seja uma boa educação, seja um excelente estudo, formação acadêmica, que eles tenham um bom emprego, que eles formem uma boa família e tudo mais que nós podemos conduzir dentro da nossa responsabilidade como pais, dentro do aspecto da educação, para produzir homens e mulheres de caráter e que eles vivam o melhor dessa terra, que a palavra de Deus diz. Mas tudo isso não vale nada se nós não nos criarmos para o Senhor. Então, em primeiro lugar, a nossa responsabilidade como pais é criar os nossos filhos para o Senhor. Esse é um dos alvos, dos objetivos do Ministério Susana Wesley e recai sobre a figura da mãe. Não que o pai esteja fora desse contexto, mas a mãe é aquela que tem uma forma muito peculiar de envolver, de dar atenção, de se envolver em tudo aquilo que é necessário para um filho e uma filha. Saiba que dentro da cultura judaica, né, em primeiro lugar, no início, quem cuida, quem cria os filhos são as mães. A partir de uma certa idade, são os pais. Não que até uma certa idade a responsabilidade da mãe, o pai está alheio. Não é isso. Ambos educam, mas a responsabilidade direta do convívio, de estar junto, de ensinar, de acompanhar os passos, nos primeiros anos é da mulher, depois é do homem. Do acompanhamento direto. Não que também o pai, os homens, né, os pais, não têm sensibilidade na oração, ou não tenham vida de oração. Conhecemos muitos homens que têm vida de oração. E quando nós lançamos um ministério onde mulheres, mães, oram pelos seus filhos, nós estamos criando uma oportunidade, uma forma de nós endossarmos aquilo que dentro da nossa cultura cristã, judaica, né, está estabelecido, né, ou nós adquirimos. Quando nós ouvimos aqui na apresentação do que é o Ministério Susana Wesley e algumas referências, a pastora Márcia falou o seguinte, irmãs, a gente não adianta de ter, né, um propósito, ou se a gente desenvolver esse ministério dentro daquilo que foi Susana Wesley, e ela disse, nós não somos Susana Wesley, cada uma tem a sua identidade, é claro, mas ela enfatizou algo importante a partir daí, que foi, se nós não dermos o exemplo aos nossos filhos, os nossos filhos não vão repercutir o nosso exemplo na vida deles, nem na vida dos seus filhos. E é fato, vida de oração, acompanhamento, interagir com os filhos, também na oração, na relação com Deus. O texto aqui fala sobre a importância de ensinar as Escrituras aos filhos, de mostrar toda a história de Deus dentro daquele conceito pelo qual aquela criança está envolvida.
a sua origem, a história do seu povo, seus princípios, as leis e o seu Deus. E aí nós vemos o seguinte, sobre a história de Susana Wesley. Ela foi mãe de 19 filhos. Imagina o que é ser mãe de 19 filhos. Uma mulher que passou privações, ela dificuldades, e todas essas privações e dificuldades que ela enfrentou, em nenhum momento ela se desviou da fé. E da mesma forma, ela ensinou os seus filhos a viverem nessa fé. E de que forma? Ela deu exemplo. Ela orava pelos filhos, tirava um tempo para ensinar a palavra de Deus. Ela ensinava os seus filhos a educação. Ela formou na sua casa uma escola, onde ela mesma ensinava os filhos e a forma com que ela fazia. Então, 19 filhos, ela tinha metas, ela era organizada, né, na questão do tempo, mas a disciplina, a contextualização dessa relação, porque naquela época as mulheres elas não tinham acesso à educação, mas Susana Wesley tomou para si e ela transmitiu isso para os seus filhos e para as suas filhas. Tanto que eles se destacaram em tudo que eles fizeram. A ver, dois deles, que um deles gerou a base da nossa doutrina, que foi John Wesley. E a importância dele no metodismo. Eles dizem que Wesley é o pai do metodismo e Susana Wesley é a mãe, porque ela formou o seu filho dentro da palavra de Deus, dentro dos ensinamentos do Senhor. Uma mulher frágil, ocupada com muitas coisas, muitos cuidados acerca da família, ela é responsável por cuidar da família, e isso talvez cada uma de vocês sabe muito bem o que isso significa, e que muitas vezes é pesado também, e ela dava 2 horas de devoção a Deus junto com seus filhos. Mas ela dava porque a partir dela, da prática dela, da relação dela, da intimidade dela, da busca dela por Deus, ela inseria os seus filhos. E aí a questão do testemunho, que gera nos filhos algo que às vezes sem palavras produz grandes efeitos. Para vocês terem uma ideia, eu não nasci no lar cristão. Minha família é católica e no momento em que nós buscamos, eu digo nós porque minha mãe tomou essa iniciativa de buscar solução para a nossa família, por problemas muito difíceis que nós estávamos passando. Meu pai, em relação a um comércio que ele tinha, que é constantemente assaltado, isso tirou a paz dele e da família, isso veio trazer problemas na família, e alguém sempre diz, busca em tal lugar, e no desespero procura-se muita coisa. Aí que nós vemos, irmãos, o problema que é nós não conduzirmos os nossos filhos nos ensinamentos do Senhor. Nós não ensinarmos a palavra de Deus, não termos tempo de oração com eles. Conforme o texto aqui nos ensina, nos relata, mostrar para eles, como providência, a ação de Deus na história da vida deles. Mas para isso é preciso que seja formada na nossa história.
esse envolvimento, essa relação direta de Deus conosco e nós com Deus. Porque, mesmo que fazendo parte de um segmento religioso que era tratado de uma forma muito cultural, né? E eles portugueses, a família centralizada no aspecto católico. E quando, no momento do desespero, foi-se buscar solução em outros lugares. Porque aquilo, de uma forma apenas cultural e social, não produzia o que era necessário. Mas havia uma referência daquilo que ouviam, daquilo que praticavam, mesmo que dentro de uma idolatria, ou que seja, e que não produzia os efeitos práticos, mas havia uma relação, mas uma forma de cristianismo que fez com que elas buscassem uma solução no campo espiritual, mas não foi o suficiente ao ponto de se buscar em vários lugares. E daí, até o momento em que, depois de passar por tantos lugares, alguém convidou minha mãe para ir numa reunião de oração, numa igreja evangélica, e naquela reunião de oração, e eu sempre acompanhando a minha mãe, adolescente na época, ela foi curada de uma enfermidade que ela tinha, e ela ali percebeu e sentiu que Deus estava ali. A busca dela por Deus, esse Deus que ela conhecia de ouvir falar, mas não de experiência viva, agora ela estava vivendo essa experiência. E aí, acabou que ela se converteu e sozinha. Meu pai, coração duro em relação a isso, na época, alheio, completamente distante, não impedia ela de ir à igreja, mas não aceitava para ele. Mas minha mãe, com sabedoria, ela orava. Eu via minha mãe orando. Eu via minha mãe de joelhos, coisa que eu não via antes. Eu via ela lendo a Bíblia, coisa que eu não via antes. 2 anos depois, meu pai se converte. E aí eu começo a ver meu pai e minha mãe orando. Separados, orando juntos. Começo a ver eles lendo a Bíblia. Aquilo vai entrando de alguma forma. Por isso a importância de nós não só apresentarmos um ministério com um foco e um objetivo, mas nós o vivermos naquilo que ele nos produz, na nossa relação de intimidade com Deus, para gerar aos nossos filhos aquilo que eles veem e que as nossas palavras, quando nós formos ministrar sobre eles como pais, possam ter efeito, porque eles veem e sabem que falamos aquilo que estamos vivendo. E isso aconteceu comigo porque, ao ver minha mãe orando, lendo a palavra, meu pai, depois junto com ela, e isso foi entrando. Eles falavam comigo, mas eu não aceitava, ou melhor, reconhecia, aceitava, mas não tomava uma posição e continuava vivendo a vida que eu vivia. Chegou um momento em que eles decidiram uma coisa: agora vamos só orar. E como é importante o poder da oração, irmãos. E eles começaram a orar por mim, pelo meu irmão. 5 anos depois do meu pai, 7 anos depois da minha mãe, eu me converti. E foi interessante que eu não tinha planos de me converter. Mas Deus respondeu à oração do meu pai e da minha mãe. Num domingo eu saí de casa eu sempre tinha uma rotina, final de semana, e eu saí de casa com o seguinte propósito: esse domingo eu não vou fazer a minha rotina, para onde eu ia, para o baile que eu ia sempre.
eu vou andar por aqui, por ali, e decidir mais ou menos que rua eu ia entrar, onde eu ia parar, fazer um lanche. Aí eu decidi comigo, se eu encontrasse alguém, conversaria, ficava ali batendo um papo um pouco. Se eu não encontrasse, continuava e vinha para casa. Foi isso que eu decidi. Mas, na primeira esquina que eu tinha que virar, eu estava tão desligado, ou tão conduzido pelo Espírito Santo, que eu fui direto. Quando eu fui direto, passei em frente à igreja. E quando eu olhei, me deu uma vontade tão grande de entrar, como eu nunca senti por várias vezes que eu já havia passado naquela igreja, em frente àquela igreja. E eu entrei, sentei num banquinho lá no finalzinho. Foi na primeira igreja do Nazareno em Nilópolis. Um banquinho lateral de pedra que tinha. Sentei ali naquele finalzinho e comecei ouvindo os louvores, e aquele louvor começou entrando. O pastor começou a pregar, pastor Jorge Agenor, na época, foi meu pastor, e parecia que só tinha eu dentro da igreja. Parecia que ele estava falando comigo, sem me conhecer, algumas coisas que eu fiquei impressionado, e daí eu fui embora, terminou o culto, eu rapidinho fui embora, para não ter que falar com ninguém. Cheguei em casa com alívio, parece que havia saído um peso de cima de mim, com uma paz, uma alegria tão grande. E eu passei uma semana maravilhosa. Mas fiquei na minha. Não compartilhei com meu pai nem com a minha mãe, porque eu sabia que eles iam se alegrar naquilo, mas não por se alegrarem, porque eles iam me incentivar e eu não queria ser incentivado. Eu queria eu mesmo desenvolver, eu mesmo criar todo o sentimento, tudo aquilo que eu senti naquele dia e que foi maravilhoso. E passei uma semana maravilhosa. No domingo seguinte, estava tudo bem, maravilhoso. Eu voltei para a minha rotina e foi terrível, foi horrível, horrível. Em resumo, cheguei em casa chorando, voltei, cheguei no lugar onde eu sempre ia, 15 minutos depois eu voltei, fui para casa e chorando, mas foi um choro que parece que estava também me limpando. E eu analisei o seguinte: no domingo anterior, eu fui para a igreja, passei uma semana maravilhosa. Já fui para o baile novamente, agora domingo, me arrebentei. Então tem alguma coisa aí. Eu vou voltar domingo que vem para a igreja. Fiquei ansioso que chegasse o domingo logo, para eu ir à igreja. E segurando, ali no convívio com meu pai, com a minha mãe, segurando essa experiência que eu havia vivido. E não falando para eles. Irmão, sentei no mesmo lugar. Cheguei lá, sentei no mesmo lugar, ouvindo os louvores entraram. E eram outros louvores. E o pastor pregou a palavra, era outra palavra, e ela entrou novamente, como se tivesse só eu e como se ele estivesse falando só comigo. E quando eu saí dali, saí de novo com aquela experiência que eu tive na primeira vez que eu entrei, e com uma alegria na alma tão grande, e eu voltei e passei a voltar todos os cultos, eu ia, até que um domingo eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. E não contei para os meus pais. 3 meses depois da minha conversão, alguém conversando com a minha mãe, depois ela veio conversar comigo, e ela falou assim: Hélio, você está indo na igreja? Eu falei: mas por quê, mãe? Porque eu falei com a irmã tal, coisa e tal, ela falou que ia trazer para mim um não sei o quê, falou assim: não, eu mando pelo Elinho. Eu falei: mas como você mandar para o Elinho? Não, eu entrego para ele lá na igreja, ele traz para você, para minha mãe. Aí, minha mãe ficou com aquilo na cabeça, e aí eu perguntei: mãe, já tem 3 meses, e a minha mãe ficou tão feliz, tão feliz. Aí, vocês entendem essa felicidade, né? Mas, irmãos, é o que eu quero dizer para vocês o seguinte, que o ministério é muito importante, é uma ferramenta, irmãos, é uma ferramenta, mas ela tem eficácia na nossa vida, de como nós lidamos com essa ferramenta. Não adianta a gente fazer eventos, fazer culto do Ministério Susana Wesley, se a nossa vida não está compatível com aquilo, com os objetivos e os propósitos pelo qual ele está sendo apresentado, que é vida de oração,
oração pelos filhos, mas vida de oração testemunhal. E como foi importante, durante 7 anos, eu ver minha mãe, por 2 iniciais, orando, lendo a Bíblia, depois 5 anos, a partir daí, 5 anos junto com meu pai, orando, lendo a Bíblia, até eu me converter. Estou falando de 7 anos que levou desde a minha mãe se converter até eu me converter. Então, foi importante o testemunho deles. Até hoje, irmãos, até hoje. Até hoje, eu tenho o cuidado da minha mãe, a cobertura da minha mãe. E isso foi fundamental, que estabeleceu um direcionamento na minha vida, um encontro com Cristo, e através desse encontro com Cristo, uma mudança completa e radical na minha vida. Por isso, irmãos, vale a pena orar, interceder pelos filhos, mas com propriedade. Quando eu digo com propriedade, é com testemunho de vida, envolvendo-se na relação de intimidade com Deus, ter vida de oração. Susana Wesley ela era realmente dedicada à palavra de Deus. Ela lia, ela estudava a palavra de Deus. E ela tinha atividades, muitas, e que ela não abria mão de pelo menos 2 horas de leitura da palavra e de oração. Então, do ponto de vista material, Susana Wesley foi uma história de dificuldades, até de miséria, irmãos, de privações, de fracasso, como toda mulher, como todo homem, como toda mãe, como todo pai, está sujeito e às vezes passam por situações assim, mas foi uma mulher em que a sua vida foi de grandes riquezas, de grandes glórias e de grandes vitórias, porque ela nunca perdeu o seu foco na fé e nunca deixou de transmitir aos seus 19 filhos essa fé sublime e que marcou a vida deles. Ela formou filhos que foram referência nas suas gerações, ou na sua geração. Então, ela foi muito importante para que hoje, né, nós tivéssemos um dos seus filhos como referência ao ponto de uma denominação, como a Igreja do Nazareno, de mais de 100 anos, ter como base doutrinária a doutrina wesleyana, armínio-wesleyana. O metodismo em si foi gerado por John Wesley, e que hoje existem dezenas de denominações de origem wesleyana. E tem um detalhe, essa origem wesleyana, ela tem um referencial muito importante, que é santidade de vida. Susana Wesley se preocupou em ensinar os seus filhos a palavra de Deus, mas dando exemplos e referência de vida de santidade. E foi isso a base do metodismo. E, infelizmente, hoje só praticamente a Igreja do Nazareno mantém viva ainda a doutrina de santidade, a base de santidade. Então, alguns metodistas, colegas meus, pastores, dizem, olha, vocês são mais wesleyanos do que nós. E olha que nós não somos metodistas, mas porque nós abraçamos a santidade de vida como experiência e associamos ao nosso conceito doutrinário. É o nosso lema, santidade ao Senhor.
Então nós estamos num momento histórico. Mas esse momento histórico, irmãos, não pode ser uma reunião só como essa, aqui lançando as bases desse ministério e levando para as nossas igrejas locais e realizando cultos, porque nós temos que realizar dentro do contexto administrativo e eclesiástico, mas nós precisamos viver isso, levar esse ministério como uma ferramenta para fortalecer as mulheres, as mães, e eu vou dizer até os pais, da influência que eles têm através de uma vida de santidade para gerar nos seus filhos, primeira coisa, salvação. Ter Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Ensiná-los desde pequeno. E olha que não quer dizer que só isso é eficaz, porque eu não nasci no lar cristão e eu comecei a conhecer o Evangelho através do testemunho dos meus pais. Ali eu comecei a ver realmente, de fato, o Evangelho. Através das palavras que eles me davam para me convencer de Jesus Cristo. Mas se eles não tivessem a experiência, a prática, talvez não tivesse grande influência sobre a minha vida, mas o que eu via neles endossava o que eles falavam, por mais que eu não aceitasse. Aí o que aconteceu? A oração tocou o coração de Deus, que deseja que todos sejam salvos. E que através do Espírito Santo de Deus tocou meu coração. Me jogou dentro da igreja quando eu nem imaginava para ela ir. Que me fez receber a palavra de Deus, que eu nunca tinha me relacionado com ela da forma com que eu recebi naquele dia e o que ela produziu em mim. E até hoje, irmãos, nunca me desviei. Porque, além de tudo, eu ainda sou privilegiado de ter, aos 92 anos, a minha mãe, que ainda ora por mim e ora pelo meu irmão. Ela nunca deixou de orar por mim e pelo meu irmão. As palavras, orientação que ela traz, que ela produz, parte da vida de intimidade dela com Deus. Eu estou trazendo aqui um exemplo, mas daquilo que nós precisamos focar. A nossa intimidade com Deus é o que vai gerar nos nossos filhos e nos filhos dos nossos filhos, porque aí nós somos nossos filhos e nos filhos dos nossos filhos são os pais, que são os nossos filhos, e nós, os avós. A minha mãe, ela ora pela minha filha, pelas filhas do meu irmão, acompanha, liga, dá uma palavra, fala acerca de Jesus, orienta algumas coisas. Ela é esse espírito que nós precisamos tomar posse. Eu estou falando não de trazendo ela como referência dentro desse contexto, como sendo ela, mas a experiência pelo qual produziu na minha vida e tem produzido na vida da minha filha, que é o mesmo princípio e sentido daquela pelo qual nós escolhemos para ser a referência desse ministério. Nós não queremos que o ministério endeuse Susana Wesley, ou quem quer que seja, mas que traga na experiência, na vivência da relação com Deus, no que diz respeito à criação dos filhos, a ideia que nós precisamos ter e que devemos ter para que nós possamos passar a mesma ideia, o mesmo propósito para outras, e assim fazer perpetuar esse ministério de forma que ele possa se expandir no nosso Brasil
e que possa expandir fora do Brasil com a facilidade que a nossa denominação tem de ser uma igreja, de sermos uma igreja global, né? De que esse ministério chegue a outros países, a outros lugares, pelo propósito dele. Como é difícil, nos dias de hoje, criar filhos. O interessante é que, como famílias cristãs, irmãos, nós temos uma luta muito grande, que se não nos apegarmos à oração, fica difícil. Especialmente enfrentando algumas dificuldades, algumas lutas, para manter os valores das Escrituras Sagradas aos nossos filhos, e que são imutáveis, e que no mundo pelo qual a gente vive, que é completamente circunstancial e aí voltado para a falta de Deus, as gerações futuras, elas nos preocupam porque há todo um contexto de destruição da fé, destruição da figura de Deus, destruição da relação com Deus dentro do contexto social. As ideologias que nós temos visto aí, então está cada vez mais difícil criar filhos e principalmente criar filhos cristãos. Por isso nós precisamos da oração. É isso que o Ministério Suzano Wesley vem dizer. Vamos orar, continuar orando e sempre sem cessar pelos nossos filhos. Porque quando assim fazemos, como todas as coisas que nós apresentamos ao Senhor em oração, nós entregamos nas mãos dele. E o Espírito Santo de Deus há de fazer com que aquilo pelo qual nós cremos e que dentro do que podemos fazer, fazemos, mas dentro do que não podemos fazer em relação aos nossos filhos, o Espírito Santo de Deus fará. E a oração, ela é necessária e é fundamental. Então, o nosso maior desafio é mantermos a nossa mente, o nosso coração puros, a fim de nós conseguirmos identificar as ciladas do inimigo contra os nossos filhos. Nós somos guardiões dos nossos filhos. E nós não podemos, de forma nenhuma, desprezar aquilo que o inimigo tem feito para desmoralizar o conceito de família estabelecido em Deus. Então, se torna cada vez mais difícil essa tarefa, mas não é impossível, principalmente quando nós servimos a um Deus que é fiel às nossas orações, aos nossos propósitos, e que o Ministério Suzano Wesley possa ser uma ferramenta na construção de mulheres guerreiras, de mães comprometidas com a oração, com o ensino da palavra para com seus filhos. Mães que testemunham de uma vida santa, para que o testemunho seja o endosso das palavras quando apresentadas a seus filhos, das orações quando apresentadas a Deus, para que vejamos os resultados de filhos abençoados, salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e que sejam referenciais nesta geração e nas gerações futuras, daqueles que conhecem Jesus, não de ouvir falar, não culturalmente, mas de experiência viva,
e que, como alvo da oração dos seus pais, oração das suas mães, possam lhes ter como também referência, para que na sua trajetória, nas suas caminhadas, possam também repercutir positivamente na vida dos seus filhos, quando assim os tiver. E que nós sempre possamos estar como guardiões dos nossos filhos, tomando posse e conferindo nas atitudes, no testemunho, a responsabilidade que o Senhor nos deu de criar os nossos filhos para Ele, em primeiro lugar, porque as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Seja lá quais forem as dificuldades, não percam a fé, não percam a confiança em Deus. Por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que os filhos se distanciem, não deixem de orar, porque há poder na oração. E quando nós oramos segundo a vontade de Deus, o Senhor Jesus disse: tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. E isso tem sentido quando nós oramos segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que os nossos filhos sejam salvos. Então, oremos com propriedade. O Espírito Santo de Deus se incumbirá de completar essa obra. Somos zeladores dos nossos filhos, da salvação dos nossos filhos, da evangelização dos nossos filhos, da intercessão pelos nossos filhos para que eles tenham uma vida digna e que sejam instrumentos, vasos usados pelo Senhor. E como vasos usados pelo Senhor, consequentemente, eles são vasos de alegria para a família. Que nós possamos profetizar sobre os nossos filhos. Há sobre vocês, sobre nós, pais, mães, a autoridade dada por Deus para abençoar os nossos filhos. Eles são propriedade nossa. E todos nós somos propriedade de Deus. Quando eu digo propriedade nossa, é porque Deus deu a cada um de nós, pais, a autoridade sobre os nossos filhos para abençoá-los. Há quem amaldiçoe os seus filhos, usando a autoridade que Deus dá para amaldiçoar os filhos. Mas nós, que servimos a um Deus vivo, que vivemos a prática, ou na prática, a nossa vida de santidade, de envolvimento com o Deus vivo, nós vamos sempre abençoar os nossos filhos. E que assim seja profético em cada geração. E que vocês possam ser motivadoras nas suas igrejas locais, possam tomar posse dessa ferramenta e trazerem para si, sabendo que vocês não estão sozinhas, que nos unimos nesse propósito. Esse ministério que está sendo lançado nos dá essa percepção de que não estamos sós, estamos juntos no mesmo propósito, de orarmos uns pelos outros, pelos nossos filhos, às vezes sem conhecer o filho de outros, oramos e intercedemos, mas porque fazemos parte do mesmo propósito, do mesmo ministério. E que assim Deus possa nos abençoar e que possamos, até conhecendo, desafiando vocês a conhecer um pouquinho da história de Susana Wesley, mas extrair aquilo que diz respeito à sua posição e o que ela foi como mãe. Teve seus erros? Teve seus erros. Errou alguma vez? Errou. Mas como mãe, ela foi exemplar. Podemos ter os nossos erros, mas não podemos errar como pais. Porque se erramos como pais, nós destruímos toda uma geração. Mas o Senhor diz que aqueles que nele confiam
são abençoados de geração em geração. Eu tomo posse disso. Eu recebo isso, em nome de Jesus Cristo. E que assim seja sobre as nossas vidas. Que Deus os abençoe. Obrigado por esse privilégio de estar aqui com vocês nesse momento tão especial. Vou estar passando para numa reunião com os nossos pastores titulares de igreja sobre o Ministério Suzano Wesley, para que os pastores compreendam, entendam e possam facilitar, né, a formação desse ministério na igreja local, as ajudando nisso e compartilhando isso também com aquelas que são 60% ou um pouquinho mais, 60% da membresia da Igreja do Nazareno, pelo menos no Brasil. 60% ou mais um pouco da nossa membresia são mulheres, irmãos. Vocês são muito importantes. Amém. Vocês são muito importantes. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, ungindo vocês como mulheres de Deus, como servas do Senhor, como mães abençoadas e abençoadoras, primeiramente dos seus filhos, e que juntos possamos interceder umas pelas outras. Aleluia. E pelos nossos filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe. Amém, amém. Muito bom, né? Muito bom ter a presença do nosso superintendente conosco, trazendo essa palavra tão abençoadora aos nossos corações. Nós vamos ouvir o louvor, né, de Suzano Wesley, do ministério. Essa irmã, Deus deu a ela esta letra tão linda, e em seguida eu vou pedir para que o pastor Hélio esteja fazendo uma oração, né, por todas nós, e depois eu vou dar só alguns anúncios no finalzinho. Amém? Vamos estar ouvindo agora o louvor, que é uma letra lindíssima, maravilhosa. Entro em tua presença para orar, entrego em tuas mãos meus filhos, ó Deus, os filhos que tu deste a mim, entrego agora em tuas mãos, porque são teus, meus filhos são pra ti, os filhos são herança, presentes do Senhor, que sejam usados como flecha em tuas mãos, que tenham vida em teu altar e que desejem te adorar, obediente à tua palavra, em amor. Os filhos que me deste são preciosos para ti, a me confiaste pra cuidar e prepará-los para ti, que cresçam e sejam usados para a honra do Senhor. Os consagro a ti, em amor. Os filhos são herança, presentes do Senhor, que sejam usados como flecha em tuas mãos, que tenham vida em teu altar e que desejem te adorar, obediente à tua palavra, em amor. Os filhos que me deste são preciosos para ti, a me confiaste pra cuidar e prepará-los para
Aleluias. Letra linda, né? Deus é tremendo e faz coisas lindas. Pastor Hélio, o senhor pode fazer esta oração nesse momento? Ok. Abençoando assim. Com todo prazer. Amém. Então vamos orar, irmãos. Aleluia. Amado Deus e Pai, Oh, Deus. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Aleluia, Jesus. nós abençoamos, Senhor Deus, esse Oh, ministério. Deus. Sim, Pai querido. Como também, Senhor Deus, todas aquelas que o abraçarem Oh, e Deus. vivam, Senhor Deus, como mães que oram pelos seus filhos, Aleluia, Jesus. para que possamos, Senhor Deus, mudar Oh, tudo Deus. que Satanás tenta, Senhor, contra os jovens, contra os filhos daqueles pelo qual o Senhor separou, chamou para uma vida santa. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos os filhos de cada irmã que aqui está. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Senhor, que tu possas trazer Deus. paz ao coração de cada uma delas, na certeza Aleluia. de que as suas orações Oh, farão diferença, Senhor Deus, na vida dos seus filhos. Que o falar da tua palavra, o falar da importância de Jesus em suas vidas possa fazer diferença nos momentos mais críticos em que eles estiverem vivendo ou passando. Porque não se esquecerão das palavras das suas mães, não esquecerão do testemunho e serão alcançados pelo poder da oração através do teu Santo Espírito. Senhor, nós te agradecemos, porque cada uma tem as suas lutas, tem as suas privações, as suas dificuldades, mas nunca se esqueçam da sua fé. Nunca venham se desviar da sua fé. E que através da sua fé possam ensinar os seus filhos e que mesmo que alguns não deem ouvidos de início, mas quem os fará ouvir com alegria de alma é o Espírito Santo do Senhor, porque é vontade e desejo de Deus que os nossos filhos sejam santos, abençoados, salvos em Cristo Jesus. Senhor, nós te agradecemos neste momento, neste dia. Te agradecemos nessa oportunidade de estarmos juntos aqui reunidos e acreditando nesse ministério. E acreditar nesse ministério, Senhor, é porque acreditamos no Senhor e nos teus propósitos para com a nossa vida e para com os nossos filhos. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos todas as mães da nossa igreja, todas as mães que fazem parte do nosso distrito, de cada igreja local. Senhor, que o teu Santo Espírito mova cada uma em torno, Senhor, do objetivo de orarem pelos seus filhos, de lutarem pela salvação dos seus filhos, de não esmorecerem, de não perderem a sua fé, de não perderem a sua esperança, para que vejam o Senhor operar na vida dos seus filhos e que os cubra de oração, para que o Senhor possa se revelar a eles e que eles possam também ser proclamadores aos seus filhos quando assim os tiverem, em nome de Jesus Cristo. E que de geração em geração, como diz a tua palavra, tomemos posse e sejamos mantenedores da fé em Cristo Jesus, para que os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, e assim de geração em geração, também sejam prósperos e abençoados. Obrigado, Senhor. Dá-nos uma noite de sono tranquilo. Guarda o nosso deitar e o nosso levantar. E que a obra das nossas mãos sejam abençoadas pelo Senhor. E que o Senhor faça maravilhas em cada vida e através de cada vida, usando, Senhor Deus, os princípios do Ministério Susana Wesley como ferramenta.
Nós abençoamos esse ministério. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Esse ministério nasceu literalmente no coração de Deus. E uma das coisas que eu acho mais linda é exatamente essa particularidade, ou seja, é dentro da sua casa, é na sua intimidade com Deus, é no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com seus filhos, é no exemplo. Isso é o que verdadeiramente move o coração de Deus. Não são os grandes eventos, não são as grandes reuniões, mas é a intimidade, a intimidade. E quando nós vivemos uma vida de intimidade, os nossos filhos, assim como aconteceu na vida do pastor Hélio, eles percebem isso. O ambiente da casa, ele é totalmente diferente, né? Mães que oram. Você mãe, você pai, ore pelos seus filhos, mas lembre daqueles filhos que ainda não têm uma mãe que ora, que não têm um pai ainda que ora, porque existem muitos filhos que não têm esse privilégio que os nossos têm de ter um pai, de ter uma mãe que está ali orando. Ore pelos filhos de um modo em geral, né? Filhos de pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, filhos que estão nas drogas, filhos que estão em orfanatos, em abrigos, filhos de um modo geral, porque todos são amados por Deus, todos. E é nossa responsabilidade como igreja interceder. A intercessão, ela verdadeiramente move a mão de Deus. Como eu disse no início, no Instagram tem tudo sobre o ministério, tudo que tem, você precisa estar lá. A biografia sobre Suzano Wesley é algo assim lindo você ler sobre isso. Eu fico muito feliz de ter o apoio do nosso superintendente, porque as igrejas precisam realmente de levar isto a sério. Eu creio que isso vai fazer uma grande diferença na vida das famílias, grande diferença. Se cada uma verdadeiramente se comprometer em estar intercedendo e estar buscando, tá? As irmãs que são líderes, que estão presentes, preciso que vocês estejam juntamente com seus pastores, porque tudo que for fazer, eu sempre falo isso, precisa da autorização do seu pastor. Você está debaixo de autoridade e não pode simplesmente escolher alguém aleatoriamente. Precisa de ter a autorização do seu pastor para ter uma irmã como líder do ministério na sua igreja. Se não tem ninguém, que seja você mesma, mas também com a aprovação do seu pastor, porque eu preciso de ter o nome de todas elas. Eu vou estar enviando ainda essa semana uma fichinha para que vocês possam preencher, me dando o contato da mulher, desta pessoa, dessa irmã, que será esta líder, tá bom? Nosso próximo encontro será dia 14, uma mini vigília, a nacional, né? A Maio Laranja. O Maio Laranja é um mês onde nós estamos nos levantando, orando, anunciando, falando, guerreando de todas as formas contra o abuso infantil, né? Contra a pedofilia, e a pastora Silvia pediu que eu e mais 2 irmãs estivéssemos organizando uma vigília para o dia 14, em cima do Maio Laranja. Estejam orando, em breve estaremos anunciando como será o horário, tudo direitinho, ok? Então, agradeço. Diga. Só um detalhe, acrescentando aí aquele momento que a senhora falou sobre trabalho em si, esse ministério, ele desenvolve uma oportunidade de evangelismo também. Por quê? Sim. Porque cada um de nós conhece, tem amigas que não são evangélicas, amigas que têm filhos e que passam dificuldade com os filhos, e quando você se dispõe a orar pelos filhos dessa pessoa, você está ali apoiando naquilo pelo qual ela busca e às vezes não sabe como, e quando você começa a interceder pelos filhos dessa sua amiga e se envolvendo, você cria também nela algo que vai gerar interesse pelo Evangelho, interesse por Jesus Cristo. Sim. Porque, irmãos, o que é que mais mexe conosco? A vida dos nossos filhos.
Os nossos filhos passam por um problema, a gente sente. E se tem alguém que é conosco no bem dos nossos filhos, irmãos, não tem como essa porta não se abrir, né? Então, é uma oportunidade também de evangelização, né? Quando nós oramos pelos filhos daquelas pessoas que estão, nossos colegas de trabalho, vizinhos, parentes, em tudo, que não são cristãs, que não conhecem a Cristo, vão conhecer através da sua instrumentalidade, da sua vida, quando você se dispõe a orar pelos filhos dela. Amém. Como eu falei, no Instagram tem tudo, porém, você vai orar e buscar de Deus formas de você estar agindo na sua igreja, né? Ou seja, no seu dia a dia, de que maneira, se vão criar grupos de Susana Wesley. Seria interessante as igrejas, ao menos uma vez no mês, o pastor dar oportunidade para que as mães estejam indo à frente, orar. Vem agora aí domingo, Dia das Mães, esse louvor seria muito bom ser cantado, as igrejas poderem aprender, né, e entoar esse louvor. Tem inúmeras formas, inúmeras ferramentas, e eu creio verdadeiramente que será bênção. Já está sendo, não será, já está sendo. Deus já tem feito grandes maravilhas através desse ministério, e muito mais ainda fará. O próximo ministério que em breve estará nascendo é a Igreja Protetora. Também está ficando assim uma coisa muito linda. Deus tem dado à pastora Silvia revelações tremendas, maravilhosas. Tudo porque tem buscado ao Senhor, buscado a direção do Senhor. E isso é o mais importante para a nossa vida. Qualquer uma de vocês que tiver alguma dúvida, pode me chamar, pode me procurar, tá? Eu estou à disposição de vocês para dar a informação que quiserem. Já oramos, encerrando. Agradeço imensamente ao pastor Hélio por estar conosco durante todo esse tempo, trazendo essa palavra, nos abençoando, nos apoiando, né, que é muito importante. Não são todos os superintendentes que estão dando esse apoio, né, às líderes. Mas vai chegar lá. Vai. Eu creio que será realmente algo assim que vai muito além do que nós podemos imaginar, porque oração é tudo, né? É a base de tudo. Sem a oração não tem como. Será apenas coisas vãs se não tiver estruturado nessa intimidade com Deus, que é o mais importante, né? Amém. Eu estou aqui com a Paula, que está junto comigo. Chegou. Agora que ela gente, vai dar a saudação, vai dar a saudação e a gente está... Pastora, você sabe que eu estou junto contigo, mas às vezes meus horários são um pouco ruins. Eu acabei de chegar em casa, mas Deus abençoe, eu sei que foi tudo bênção. Amém. Eu sei disso. Obrigada pela instrumentalidade de vocês aí, estamos juntos, a senhora sabe. Amém, eu sei. Saudade. Também. Chegou do plantão agora. É uma vida bem corrida, né? É uma vida bem corrida. Mas Deus tem usado a vida dela, assim como de cada um de nós. E, enfim, então é isso. Agradeço pela vida do pastor Hélio, agradeço a todos que estão presentes. Peço desculpas pelo início, porque foi realmente, olha, nunca aconteceu nada igual. Eu estou aqui cheio de aparelho em volta de mim. Tem notebook, tem celular, tem tablet, tem tudo. E nada funcionava, nada. E depois, quando o senhor começou a falar, também parou tudo. Mas, graças a Deus, chegamos até o final. Deu certo. No final de tudo, deu tudo certo. Graças a Deus, e foi bênção. Agradeço a vida de cada pessoa que está aí presente. Eu não estou nem mexendo no celular para não dar problema. Se tiver algum pastor presente, agradeço também pela presença de todos. E é isso aí. Deus é tremendo. Toda honra, toda glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A bênção, pastor, pode impetrar a bênção, pastor? Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, com toda a nossa família, não só hoje, mas para todos sempre, e todos nós dizem amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Um beijo para vocês todas, um beijo para o pastor de vocês. Paz. Paz.